Eu vou ter que começar o episódio do Bitar Podcast de hoje puxando uma sardinha pro povo mineiro. Afinal, o nosso sotaque foi eleito um dos melhores aí do mundo. Chama a atenção mesmo. Mas já reparou que no Brasil são muitos os sotaques? A gente olha pro lado positivo, mas e quando a gente pronuncia uma palavra e alguém fala assim: você pronunciou de uma maneira errada, essa palavra aí tá errada? Bom, a gente já sabe que a língua portuguesa é muito complexa e a gente vai falar sobre isso no nosso Bitar Podcast de hoje, mas principalmente sobre os preconceitos linguísticos. Tem caminho para desmistificar tudo isso. A gente convidou duas especialistas. Sejam muito bem-vindas. Eu começo apresentando já a Thalita Marini. Ela é professora e pesquisadora de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, ela é líder do grupo de estudos variacionistas e membro do Grupo de Trabalho de Sociolinguística da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Ela é graduada em Letras pela Unesp, mestrado e doutorado em Linguística também pela Unesp, fez pós-doutorado na Universidade Federal do Tocantins e as pesquisas se concentram em sociolinguística educacional e na formação de professores de língua portuguesa. São termos aí que pode ser novidade para muita gente, mas a Thalita vai aprofundar ao longo dessa conversa. Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Está muito feliz de ter você aqui. E temos também a Regina. Antes de tudo, ela já pesquisou junto com a Thalita. A Thalita foi professora da Regina. É isso? Já se conheciam então antes dessa conversa. Isso mesmo. Sim. Agora eu vou apresentar o currículo da Regina para vocês. Ela é graduada em Letras desde 1997, possui o título de mestre e atualmente é doutoranda em estudos linguísticos, todos pela Universidade Federal de Uberlândia. É especialista em linguística aplicada e tecnologia digital aplicada à educação. Ela foi professora efetiva na rede municipal de Uberlândia por quase 30 anos. Atualmente também participa do grupo de estudos variacionistas e do grupo de estudos e pesquisa em tradução, tecnologias, ensino e cienciometria. Olha aí, mais um termo novo. Bem-vindo, viu, Regina? Obrigada. Olha, eu queria começar essa conversa. Claro que a gente vai, quero saber de vocês como que foi esse percurso para entender tanto da língua portuguesa, que é uma língua tão complexa. Mas a primeira pergunta que eu faço, já para provocar quem está acompanhando, a gente ouve muito falar sobre erro de português, mas tem outro termo, erro de ortografia. Tem diferença entre essas duas coisas? E começo perguntando, vamos fazer o seguinte, Thalita, existe erro de português? Então, olha só, quando a gente fala de língua, a gente não vai falar em erro, a gente pode falar numa perspectiva de desvio, né? Então, geralmente, quando as pessoas falam em erro de português, elas estão falando de uma forma diferente daquela que é prevista pela norma culta da língua, né? Geralmente, uma variedade popular da língua. Então, à luz assim da sociolinguística, que é a área na qual eu trabalho, a gente olha para isso como uma forma diferente de dizer a mesma coisa, né? Então existem diferentes contextos de uso. A gente mesmo, né, não faz uso da língua da mesma maneira o tempo todo. Isso tudo depende de o que eu estou falando, para quem eu estou falando, em que contexto. Então, as diferentes práticas sociais da linguagem elas vão demandar da gente diferentes usos da língua. Então, prefiro que a gente fale de desvios em relação ao quê? A norma de prestígio, que é a norma culta, tá? Agora, você falou aí de erro de ortografia. Aí sim a gente pode falar nessa perspectiva de erro, por quê? Porque a ortografia é uma convenção, é uma arbitrariedade. Então, uma vez que você tem, por que que casa escreve com S e não com Z, já que tem som de Z? Porque escreve. Então, ponto. Então, vai ter que escrever assim. Então, se você escrever de maneira diferente, você está ferindo a ortografia, né? E só mais um adendo. Ainda assim, nessa fala, muitas vezes, principalmente quando a criança está começando a aprender a escrever, muitas vezes também esses erros ortográficos, eles são frutos de influências da fala na escrita. Muitas vezes são fenômenos que a gente chama de variação fonológica. Então, a criança acaba escrevendo da maneira como fala. E isso é comum. Então, é importante que o professor saiba como trabalhar nisso, né? Para que a criança aprenda a escrever de maneira adequada. Na nossa realidade aqui no Brasil, para a gente entender que a gente pode falar de diferentes formas, de várias maneiras, uma mesma coisa, é necessário olhar para a origem da língua portuguesa aqui no país?
Eu não entendi exatamente o que você É perguntou. porque quando a gente olha para o contexto em que a língua portuguesa foi sendo formada, com as variedades aqui no Uhum. Brasil, isso por conta daquela influência de outros povos que vieram para cá, isso influencia até hoje para que a gente consiga se comunicar? Eu acho que assim, a língua, ela é a gente tem que entender, toda língua natural, ela vai passar por esses processos constantes de variação e mudança linguística. Uhum, Então, assim, não tem como a gente controlar isso, né. Então as influências, elas vêm de todos os lados. Tem a ver com as novas tecnologias que vão surgindo, com as novas práticas sociais da língua, tem a ver também com toda essa questão que envolve a própria globalização e os contatos, as fronteiras, elas estão cada vez menores, né, tanto em termos, quando a gente pensa no próprio Brasil, quanto as influências que vêm de fora, né. Os jovens que acompanham muito, né, esses influencers, né, digitais que a gente tem aí, isso tudo acaba impactando e reverberando na construção dessa língua, nos processos de variação e de mudança. ou seja, essas mudanças são constantes, outras mudanças virão. Com certeza. E agora eu vou aproveitar que tem duas professoras aqui na minha frente, quero tirar uma dúvida com vocês, que eu ouvi por muitas vezes ao longo da minha vida, que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. Vocês concordam com essa afirmação? Não, Não? é uma língua riquíssima, Aham. né? Muito rica, mas não é difícil. Eu me deparei durante esse tempo, né, dando aula, né, escola pública, né, com os alunos. Ai, professora, português é muito difícil, eu não consigo, eu não sei português. Epa, é a sua língua materna, é a língua que você cresceu falando. Então, assim, o que a gente percebe é que esses alunos têm uma baixa autoestima linguística, Uhum. né? Porque ouviram o tempo todo, né? Às vezes na escola, você fala errado, você está falando errado, não fala assim, e eles vão se é, ficando introspectivos em relação à língua. Uma vergonha, né? Se com vergonha de falar, de serem criticados pelos colegas, o professor também, muitas vezes, por não conhecer muito sobre a variação da língua, às vezes faz isso com os alunos, sem querer, começa a rotular. Uhum. Né? E a gente percebe assim, numa sala de aula, eu me preocupei muito sobre isso esse tempo todo em sala de aula, de você não valorizar muito o aluno que fala bem, que consegue transmitir, escrever bem, em detrimento daquele que tem dificuldade. Então, assim, de alavancar aquele que está com dificuldade, né, para que ele também possa se expressar. Porque é essa questão, né? A sua identidade linguística do aluno. Você precisa valorizar isso. Não que ele não vai ampliar essa competência que ele já trouxe de casa, mas existe uma competência linguística ali riquíssima, Uhum. que não pode ser desprezada de forma nenhuma. Eu falo assim que a partir daí, do que ele já sabe, e que é muita coisa, né, que ele sabe em relação à língua, tudo, que você possa ampliar o vocabulário dele, a competência linguística dele. Aí, já acrescentando a esses professores, então. Sabe, João, uma coisa também que eu acho interessante é porque realmente isso que você traz, a gente fala assim que até uma crença linguística, português é muito difícil. Aí é por isso que muitas vezes a gente tem essas, principalmente, né, na educação básica, assim, uma baixa autoestima linguística, muito intensa. E isso é fruto de quê? Justamente das pessoas não entenderem a língua à luz do seu uso, da sua heterogeneidade, da sua dinamicidade, né. Então o que acontece? Muitas vezes a gente tem, é uma luta constante, acho que a gente está melhorando muito isso, mas uma perspectiva de ensino de língua portuguesa lá na escola, pautada numa língua homogênea. E aí, ao invés de você trabalhar a língua em toda a complexidade do seu uso, você trabalha com uma noção muito rígida de certo e errado, Uhum. a partir de uma única norma, né, que é a norma culta, ou às vezes até se pautando na noção de norma padrão. Então você cria uma rigidez muito grande que muitas vezes está atrelada a variedades de uso da língua que são muito distantes daquela que o aluno utiliza no seu dia a dia, em casa, que veio da sua família. E aí ele chega na escola para se comunicar fazendo uso dessas formas,
E aí ele pode ser rotulado de, você não sabe português, você está falando errado, você está escrevendo errado. E isso é um grande equívoco, né? Então eu acho que, e é um grande equívoco, que a gente precisa, inclusive, dar uma sacudida nos próprios professores que estão ali na educação básica, porque a gente tem, inclusive, um documento que é orientador, isso para o Brasil todo, que é a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que vai falar o seguinte, que o ensino de língua portuguesa, ele tem que acontecer a partir da língua em uso e se considerando diferentes gêneros textuais discursivos. Então, é importante que a gente trabalhe a norma culta com os nossos alunos, que é essa norma de prestígio, porque ele vai ser demandado em relação a isso e muitas vezes, se ele não sabe usar essas variedades, ele pode até sofrer preconceito linguístico, mas não é o tempo todo que ele vai usar essa norma. Muitos outros gêneros vão, inclusive, demandar o uso de variedades que ele já conhece. Isso é muito bom para você aproximar o teu aluno também de você. Então, acho assim, é importante que tanto os alunos quanto os professores de educação básica, eles enxerguem e percebam a riqueza, né, da heterogeneidade da língua e vejam na escola uma oportunidade de ampliar o seu repertório e não de limitar. Então, você não tem que ficar higienizando a variedade do seu aluno. Você tem que acolher as variedades que ele traz, porque isso tem a ver com a identidade dele enquanto sujeito social, mas ampliar, até para que ele perceba que quanto mais variedades ele lançar para o seu repertório, mais trânsito ele tem na sociedade. Então, isso é um direito de cidadão. E é legal que esses alunos eles aproveitem esse período escolar para que eles observem justamente essas variedades, não só na língua, mas com quem que ele compartilha ali o dia a dia dele dentro da sala de aula. Mas falando em língua, olha a estimativa que faz o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Eles estimam que mais de 250 línguas diferentes sejam faladas aqui no Brasil. E aí tem várias variedades, as indígenas, as de imigração também, de sinais, crioulas, afro-brasileiras, além do português e das próprias variedades dentro do português. Então pode não estar na sua rotina, mas entenda que no Brasil existem muitas essas variedades. Regina, você estava falando sobre esses desafios, né? Eu imagino com 30 anos dentro da sala de aula, sim, você consegue falar para a gente quais são os principais desafios que esses alunos enfrentam na hora de aprender a língua portuguesa, de entender não só a norma culta, mas justamente essas variedades também? É uma dificuldade que a gente percebe assim, muito. O aluno tem dúvida e não consegue perguntar sobre as dúvidas, porque ele fica tímido, fica com medo de fazer perguntas inadequadas, erradas, né? Então, e vai acumulando dúvidas, porque quando a Thalita falou, né, sobre a questão da dificuldade da língua portuguesa, né, que os alunos acham difíceis, mais eu percebo assim é a questão da gramática, porque muitas vezes o livro didático vai focar muito nomenclatura, parte gramatical, tudo, e ao invés de trabalhar a riqueza da língua em seus múltiplos aspectos, fica focando ali em decoreba, a gente vê assim, né? Análise sintática, e essa é uma parte que dificulta muito para os alunos, né? E eu falo assim que essa língua portuguesa precisa ser uma língua de acolhimento para o aluno em sala de aula, principalmente quando a gente trabalha com alunos que vêm da periferia, né, tudo, que seja, como a gente vê, assim, os imigrantes, quando vêm para o Brasil, eles são trabalhados com a língua de acolhimento. E eu percebo, assim, que os nossos alunos, principalmente esses que vêm de uma classe social mais desprestigiada, né, vamos dizer assim, eles precisam ser acolhidos. Eles precisam entender que a língua que ele fala, que ele trouxe de casa, é uma língua rica, assim como a Thalita falou, mas ele vai ampliar esse repertório que ele já tem, para que ele possa, né, trafegar em vários contextos sociais. Inclusive aqui, por exemplo, uma entrevista dessa, eu falava para meus alunos, nós vamos trabalhar a linguagem oral mais formal, a menos formal você já usa no dia a dia, mas a mais formal, para que quando vocês for chamar para alguma coisa, vocês não fiquem inibidos, né?
Porque isso aqui é um reflexo também do que tivemos lá na educação básica. O medo de falar em público. Né? E é algo que você traz, né, desde criança. Então, que você precisa Que de não é desenvolver trabalhado, isso. Que né? não é trabalhado. Muitas vezes. Talvez até por esse equívoco, sabe? De tratar a língua como sinônimo de gramática. Sim. Muitos entendem isso. Aulas de língua portuguesa, leia-se. Aulas de gramática normativa. E não é isso, né? Então, assim, a gente vai trabalhar a análise linguística? Sim, mas a gente tem que trabalhar o ensino da oralidade, o ensino da produção de texto, da leitura, e sempre, acho que essa é a questão, sempre nessa perspectiva de entender a língua em toda a sua variação, complexidade e riqueza. Vocês estão falando de ortografia aí, vou até pedir desculpa pelo que eu vou falar agora, diante de duas professoras, mas tem um problema que eu sempre tive. Nunca entendi a regra da crase. Eu brincava que era feeling. Eu sentia que precisava da crase, eu colocava. Se eu sentia que não precisava, ficava sem crase. Nunca entendi. Eu imagino que seja a dificuldade de muita gente aí também. Mas, diante dessa realidade que vocês estão expondo, desses alunos que muitas vezes têm vergonha de tirar essa dúvida, ou entendem em qual momento está mais adequado eu utilizar uma dessas variedades, eu acho que está muito relacionado a um preconceito linguístico. Esse termo se torna muito comum quando as pessoas param para analisar, né? Então, como é que funciona? Quando acontece esse preconceito linguístico, que situações do dia a dia ele acaba refletindo mais? Então, acho que primeiro é importante a gente entender o que é o preconceito linguístico, né? Então, primeiro eu sempre digo assim que o preconceito, qualquer tipo de preconceito, ele sempre está na base do social, na base social. Ele, antes de mais nada, um preconceito social. Preconceito linguístico, ele acontece quando alguém ele é avaliado de maneira negativa, ele é inferiorizado pela maneira como ele fala, né? Então, ele pode ser, dentro da escola, motivo de chacota dos colegas, pela maneira como fala, né? E na sociedade de modo geral, quando você parte de que existe uma forma que é bonita, que é de prestígio, que é a certa. Saiu disso, vira que tudo é erro. Então, é muito complicado porque, por vezes, a partir da maneira como a pessoa fala, ela pode ser excluída até de pertencer e de ocupar lugares na sociedade. Então, eu acho que, inclusive, essa é uma reflexão muito importante, até para quando a gente vai trabalhar a norma culta dentro da escola, né? Então, assim, por que eu preciso aprender essas variedades de maior prestígio? Não posso vincular isso a dizer que é porque isso é importante apenas para você passar num vestibular ou fazer uma boa prova de redação, enfim. Até porque a gente sabe que a realidade de muitos dos nossos alunos que estão finalizando ensino médio, nem sempre vai ser já um ingresso imediato ao ensino superior, eles vão para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que aí o importante é mostrar o quanto o conhecimento dessas normas de prestígio tem a ver com o empoderamento enquanto sujeito, enquanto social, enquanto cidadão, né? Justamente por conta que esse preconceito ele está aí. E como todo preconceito, sim, é justo? Não é justo. Ele acaba desencadeando em sofrimento? Sim. Então, a gente precisa lidar com isso. Talvez, sobretudo assim, acho que a escola seja o lugar para a gente combater, né? E combater como? Sobretudo pensando na questão do respeito linguístico. Eu acho que a base de luta contra qualquer preconceito é a informação e o respeito à diversidade. É você respeitar diferentes formas da pessoa se comunicar. Para tudo, né? Para tudo. Regina, você lembra de se recorda assim de algum momento dentro da sala de aula que você teve que resolver um conflito como esse? Eu imagino que quando eu estava na escola, né, a gente estudei no interior de São Paulo, então um sotaque
mais puxado aquele R, quando vinha alguém de fora com um sotaque muito diferente, parecia que a pessoa se resumia muitas vezes naquele primeiro momento a todo mundo comentar o quanto ela falava diferente. Para algumas pessoas lidava melhor, para outras tinha alguma dificuldade. Você lembra de precisar resolver algum conflito como esse dentro da escola? Sempre que íamos trabalhar, né, a questão da variação linguística dentro do livro didático, agora isso está mudando um pouco. Aquela tirinha do Chico Bento, que mostrava o Chico Bento, um caipira, e aí já começava a gozação. Fulano é caipira, tá falando isso, desse jeito, né? Aí começava aquela questão. Então, sempre era importante parar aquilo ali na hora, né? E eu fiz um trabalho no mestrado, né, no Prof. Letras, com a Thalita, onde eu mostrei essa variedade. Eles conseguiram ouvir não só variedade regional, né, sotaque, tudo, mas, por exemplo, gravações onde um jornalista falava ali em frente às câmeras de uma forma, mas no dia a dia, ele ali com a família, no churrasco, ele usa uma linguagem mais informal, né, menos elaborada. Aí eu mostrava muito para eles isso, essa variedade, essa forma de trabalhar a língua portuguesa. E que outra situação que eu percebi, assim, tivemos um aluno do norte, né? Ele falava, a janela da sala está com vrido quebrado, porque lá eles falam isso. Mas se a gente for perceber, vrido era assim, o português, né, mais arcaico, né, era assim. Então, assim, eles mantêm essa forma de falar. E isso foi algo que precisamos desconstruir na cabeça dos alunos, porque isso gera bullying, né? Isolamento social, né? A hora de fazer trabalho, eu não quero sentar com fulano porque ele não sabe nada de português, né? Ele tem dificuldade. Quando você apresentou esses diversos sotaques, qual que foi o resultado que você teve? Ah, sim. Aí eles entenderam. Por exemplo, eu comecei a trabalhar sobre o português de Portugal. Eles ouvindo jornalistas, né, tanto em Portugal quanto em outros países que falam a língua portuguesa, para eles perceberem. É a língua portuguesa, só que é a língua portuguesa da Europa. A nossa língua portuguesa é um pouco diferente dessa, né? Porque a língua portuguesa é a língua brasileira nossa, né? E assim, sempre eles achavam... Porque o que mais eles têm contato é com isso, é com sotaques. Isso aí eles já têm. Mas as outras formas que acontece a variação da língua, eles muitas vezes não têm contato. Por exemplo, sobre essa questão das gírias também eles têm contato, mas uma questão que eles não tinham ainda percebido é que uma mesma pessoa, em contextos diferentes, ele pode usar a forma mais formal, menos formal, e que está tudo bem. Ele está conseguindo comunicar bem aquilo ali, que dependendo da situação de comunicação, vai exigir mais ou menos formalidade. Por exemplo, se a gente for parar para pensar aqui, se fosse fazer uma transcrição da nossa fala aqui, você vai perceber, nós vamos, a gente usa vamos, mas quando na escrita já não acontece isso. Você tem a forma, ali você vai ler, reler, mas na oralidade isso acontece muito, né? E essa oralidade é pouco trabalhada na escola. Muitas vezes a oralidade que é trabalhada na escola não é a oralidade, é a oralização, é pegar um texto e ler. Mas essa oralidade, né, a conversa, o debate, né, uma entrevista, isso é pouco ainda trabalhado. Eu imagino que diante da globalização de maneira geral e de tudo que a gente tem visto nos últimos anos, todas as profissões estão revendo, né, a maneira de fazer. O jornalismo não é diferente. Durante a faculdade a gente começa a perceber que mais de como você vai falar, o principal objetivo mesmo é como a pessoa vai compreender a mensagem que você está falando. E nisso, muitos anos a gente assistiu o jornal, aquele cara de gravata, sério, e hoje a gente percebe que hoje há muito uma variedade. Quando a gente reparava que existia um único sotaque dentro da televisão, e hoje já se trabalha essa variedade para as pessoas se identificarem mais, a gente observa também essa preocupação no jornalismo. Mas essa globalização ela não traz só uma parte boa, ela também tem uma preocupação, entre elas a extinção de algumas variedades linguísticas, né, por conta dessa digitalização. Inclusive, segundo a Unesco, cerca de 43% das línguas faladas no mundo estão em risco, quase metade, gente, de extinção devido à globalização e à perda de tradições culturais.
Falando em tradição cultural, só para unir uma resposta que você deu, você falou do Chico Bento, se associou à figura do caipira. O caipira faz parte da tradição do interior de São Sim. Paulo, e muitas pessoas têm esse preconceito. É necessário, e lembra que eu te perguntei, de olhar para a origem, para a gente entender o contexto que está hoje, é necessário também a gente trabalhar esses outros padrões culturais para que a gente consiga aceitar essas condições da língua e conseguir, seja um dos caminhos para desmistificar os preconceitos linguísticos? Acho que assim, sem dúvida, né? Na verdade, é olhar para a língua dessa maneira macro, é olhar em toda a sua complexidade. Então, assim, mesmo essa figura, né, do Chico Bento, até uma coisa interessante, né? Muita coisa mudou em relação a essa variedade dita que eu quero dizer assim, que mudou em relação a como as pessoas enxergam essa variedade dita caipira, né? Você falou desse R, na linguística a gente chama ele do R retroflexo, que é o R caipira, da porta, torta, Porteira, né? portão. Porteira. Mas olha que interessante, você sabe que tem alguns estudos na área da sociolinguística que vão mostrar que já existem, aqui em Uberlândia, por exemplo, né? Teve um estudo recente, inclusive, lá no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFO, foi uma ex-orientanda minha de mestrado que terminou o doutorado, e entre algumas questões que ela olhou, que tinha a ver com percepções que as pessoas têm de algumas variedades linguísticas, ela percebeu que esse falar do berlandense, ele fala assim, vamos supor, olha, eu falo assim, mas eu tenho orgulho de falar assim, não vou falar diferente. E isso é muito interessante, porque há um tempo atrás, a gente percebia as pessoas se autoavaliando de uma maneira negativa. Ah, eu não sei falar direito mesmo, não, eu falo caipira mesmo, mas com vergonha disso, sabe? Hoje não. A gente associa a maneira como a gente fala, que muitas vezes está atrelada a uma variedade que é diferente da culta, mas de maneira positiva, não mais negativa. Isso pode estar atrelado ao quê? Né? Entre outras coisas, né? Então aí é uma coisa que eu coloco até para você pensar junto aqui com a gente e também para quem vai nos ouvir, aí os nossos adolescentes aí no Brasil todo, né? A gente tem um movimento cultural atrelado à música sertaneja, né? Que chegou assim por todo o Brasil. Saiu dessa coisa do interior de São Paulo, de Minas, de Goiás e virou um estilo que é consumido no Brasil todo. E aí, como que a gente faz as associações com esses grandes cantores e cantoras, né? Eles são pessoas de prestígio ou de desprestígio, né? Qual que é a imagem que a gente associa, né, a esses grandes shows que são realizados por essas figuras? Então, aí, perceba que o movimento vai mudando. Então, de repente, olha só, ele canta de um jeito que é parecido com a variedade que eu uso e ele tem prestígio social. Então, eu não tenho que ter vergonha dessa maneira como eu falo, né? Em termos de Brasil, o próprio movimento também do agronegócio, então, que movimenta milhões. Então, não é mais você associar as variedades da zona rural ao trabalhador rural e de menor poder aquisitivo. Hoje você tem outro movimento que está em evidência na sociedade. E aí, veja, a variedade linguística, ela te constitui enquanto sujeito, é um dos elementos identitários. Uma vez que aquilo passa a ser positivo e valorizado socialmente, eu já passo a não tenho mais vergonha, eu vejo aquela forma de maneira positiva. Então, isso é interessante. Dá um tema de TCC, né, Regina? Sim, dá sim. Você fala. Isso é interessante que quando a Thalita falou sobre a questão do preconceito linguístico, se determinada palavra é falada por alguém que tem uma influência, que está numa classe social mais prestigiada, Pensando sobre aquilo isso. não é tratado Alvo, como né? algo. Isso, é. Mas se alguém que é da classe mais desprestigiada fala
aí já é alvo de chacota, né? É isso que o preconceito linguístico está atrelado, né, ao preconceito social. Eu É imagino. verdade. E acho que, por outro lado, isso também acontece quando alguém de prestígio utiliza um termo que não é convencional, as pessoas também utilizam isso como se fosse uma chacota ou para que Uhum, essa pessoa tivesse alguma incapacidade naquele sentido. uhum, Então, é necessário a gente ter ambos os lados. Você falando veio. Porque a uhum. gente do jornalismo gosta também um pouquinho Sim. de se aprofundar nisso. Mas eu fico imaginando a dificuldade que muitas pessoas têm de fazer esse equilíbrio. O momento de eu utilizar a norma culta e o momento que eu posso identificar quais são as minhas variedades. Qual que é a melhor maneira para que esses jovens entendam o momento que cada uma dessas variedades se torna um pouco mais adequada? Olha, eu acho que uma alternativa, porque na verdade isso deveria até ser bem fluido. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de comparar as variedades linguísticas do nosso repertório com relação de língua e moda, sabe? Uhum. Por exemplo, você não vai para um casamento de chinelo, bermuda e camiseta, Uhum. né? Não vai para uma praia com um vestido longo e salto alto, certo? Assim como você também não vai para uma reunião de trabalho de uma maneira que não. Ou seja, o que eu quero dizer, as roupas que você escolhe não tem a ver com aquela situação social que você está inserido. Uhum. Vamos imaginar que seja muito sobre isso, a questão da escolha das variedades linguísticas. Então, se eu tenho um contexto, uma prática social que vai demandar de mim maior monitoramento, né, escolha de variedades de maior prestígio, eu vou me adequar àquela prática. Se eu estou numa situação menos formal, estou numa academia, estou num shopping conversando com os amigos, enfim, eu vou usar uma outra forma. Então, se a gente consegue ter essa percepção de que roupa que eu devo usar aqui e acolá, eu também posso fazer isso pensando nas opções que a minha língua oferece. Agora, veja, quem nunca passou por uma situação de querer muito ir a um determinado lugar e falar assim: queria ir, mas eu não tenho uma roupa adequada. E às vezes o que acontece? Você deixa de ir por não ter aquela roupa. Então aí é que eu digo que a escola tem essa função de ampliar o repertório, de aumentar esse guarda-roupa linguístico, sabe? Para que as pessoas possam ir e vir para onde elas quiserem. Então, eu posso usar as variedades de menor monitoramento, menos prestígio no meu meio, com os meus amigos, com a minha família, e tá tudo bem. Mas, quando eu tiver uma demanda que me peça o uso de uma variedade mais formal e mais monitorada, eu faço isso com tranquilidade, porque eu tenho. Então, assim, eu não posso cobrar do meu aluno uso de formas que ele não tem, não está no repertório. Então, enquanto professoras de língua portuguesa, né, enquanto formação dos nossos alunos na educação básica, a gente tem que ampliar o repertório linguístico, ampliar esse guarda-roupa aí de variedades linguísticas. Que destaque, hein, Regina? Pois é. Imagina assim, um advogado falando um juridiquês É. na sua casa com seus filhos, né? Então, cada lugar vai precisar de ser adequado. E ele não deixa de ser advogado por. Isso, sim, mas ele vai ter uma outra função ali, outra forma de comunicar. O importante é que haja essa comunicação. A língua é para isso, para a gente comunicar. Comunicar os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? E saber adequar. Isso que a Thalita falou, saber fazer essa adequação. Em determinado contexto, eu vou usar isso aqui. Em outro contexto, eu posso usar uma linguagem mais formal, menos informal. Uma professora de gramática minha me ensinou esse termo, repertório cultural. Até hoje eu acho tão chique. Eu uso até hoje para falar, isso aí não está no meu repertório cultural ainda. Uhum. Faz muito sentido, porque ele reflete muito a maneira com que a gente posiciona, se comunica, a mensagem que a gente passa. Mas eu fico imaginando também a dificuldade que a galera tem, e aí as pessoas que estão acompanhando podem até se identificar. A gente está naquele período do ensino médio, ou até mesmo no ensino fundamental, que aquelas disciplinas de exatas existe uma resposta correta. Então, ou você acerta ou você erra. Quando a gente olha para humanas, há uma flexibilidade muito grande, né? E é necessário que a gente tenha essa flexibilidade. Talvez esteja aí uma das dificuldades também de entender que existem essas variedades, que existem vários caminhos
um deles, como, por exemplo, dentro da língua portuguesa? Eu acho que sim, acho que esse ensino de língua muito engessado é justamente por tentar colocar a língua, que é tão multifacetada, numa caixinha. E aí você querer dividir, né, nessa dicotomia de certo e errado. Isso é um problema, porque nós não temos controle, João, sobre a variação linguística. Toda língua em uso, né, ela vai variar. A gente não tem controle, né, sobre isso. Então, por que que a gente não passa a olhar para a língua a partir dessa perspectiva? E eu vou insistir com você, né? A gente tem um documento que norteia a produção de todos os materiais didáticos em âmbito nacional, tanto os livros didáticos quanto os materiais apostilados, eles devem seguir os preceitos aí da BNCC. Só para você ter ideia, das 3 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, são 10. Dessas 10, 3 estão atreladas à questão da variação linguística. Então, a gente tem assim um volume robusto, um percentual robusto que vai tratar justamente disso, do quanto que a gente precisa caminhar para ensinar a língua a partir desse lugar da flexibilidade, do uso, dos diferentes gêneros, né, textuais, discursivos, de fala, de escrita. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Acho que é por aí, entender a língua a partir dessa perspectiva mesmo, né, da heterogeneidade, da variação, da dinamicidade. Acho legal dizer que, dependente do objetivo que quem está nos acompanhando tenha, seja um objetivo profissional de cara ou até mesmo vestibular, ainda estamos convivendo a sociedade, né? Então, é necessário que você tenha essa noção, por isso que a gente trouxe 2 especialistas, para que você consiga imaginar e sair dessa zona de conforto que muitas vezes estamos de julgar o que é o certo e o que é errado e seja aberto. Principalmente respeitar. Acho que quando a gente conhece, né, essas variedades, a gente ganha muito, acho que daí pra frente. Por isso, se tiver alguma dúvida, aproveita para acompanhar outros conteúdos do nosso Bitar Podcast, no nosso canal. Você sabe que a gente traz diferentes assuntos, profissões, atualidades e traz também um pouco do dia a dia de uma sala de aula para que você aproveite esse período de aprendizagem que é contínua, né? Não para. As pessoas continuam sempre aprendendo. Convido vocês também a acompanhar nosso canal do Bitar Podcast, não só no YouTube, mas também nas principais plataformas de áudio. O Merchão tá pago hoje já, mas quero saber de vocês. A gente está quase caminhando para o final dessa conversa. Trazer uma polêmica ali. No começo eu falei que o mineiro era o sotaque mais bonito do Brasil. Vocês concordam? Sim, Aí, porque somos mineiros, aí, né? Mas existem uma variedade tão rica, né, no Brasil. O Brasil é um país continental, as dimensões continentais, né? Então, assim, é uma riqueza, tanto do norte ao sul, nordeste, é muito rico, né? A língua, aí a Thalita falou sobre isso, né? A língua, ela é flexível, ela é dinâmica, ela não para no tempo, porque os seus falantes estão usando essa língua. Tudo que está em uso vai sofrer alterações, modificações, né? Variação. Mas, assim, eu lembro de trabalhar com os alunos sobre isso quando eu peguei uma carta que foi escrita, né, Pedro Álvares Cabral, né, que recebeu daqui do Brasil em língua portuguesa, e os meninos falaram, eu mostrei para eles, e isso é língua portuguesa. Como assim, professora? Sim, você vê que a língua sofreu tantas modificações até chegar como nós estamos hoje, porque a língua, ela é dinâmica, ela é flexível, né? E rica, cada vez mais. Agora com esse internetês, né? A gente está tendo aqueles que são nativos digitais têm facilidade, mas os imigrantes digitais, que somos nós, né, na faixa etária aí dos 40, 50, que nós estamos tendo que aprender a lidar com essa nova forma de comunicar. Então, assim, o internetês está aí. Então, o professor tem que falar, agora acabou. Não. Em determinados locais específicos, em situação de comunicação específica, nós vamos poder usar assim. Você está conversando com um amigo, você não vai usar uma linguagem toda formal. Não, porque aí não vai haver comunicação, né? Ô, João, sabe o que eu acho bacana? Você falar do sotaque mineiro, né? Eu adoro sotaques de modo geral, né? Sim, e eu não sou mineira,
mas já me aminerei É bastante, mineira de né? coração Com também. certeza, né? Mas é interessante que, como a gente percebe essa relação do sotaque e da cultura. Então, muitas vezes, algumas características mesmo desse sotaque mineiro, que podiam ser alvo de gozação, disso e daquilo, hoje a gente percebe até o lado bom assim dos conteúdos. Claro que vai sempre ter os dois lados na internet, né? Nas mídias, mas eu vejo muito conteúdo bacana sendo produzido por mineiros em relação a essa divulgação mesmo do sotaque, das expressões que revelam toda essa diversidade da cultura mineira, né? Então, isso é muito gostoso da gente ver, né? Então, as pessoas, eu vejo ali um humor saudável. Eu não estou mais falando daquela coisa pesada do preconceito. A gente se diverte com esses conteúdos produzidos pelos próprios mineiros, né? Assim como a gente vai ter isso a partir da voz do sulista, do carioca, do paulista. Então, eu também acho que é bacana fazer essa reflexão para que a gente também não fique, sabe, naquele lugar de que toda vez que a gente vai tratar de alguma questão que envolve variação linguística ou variedade, a gente também fica, sabe, enrijecido e tenso, achando que tudo é pauta para o preconceito. Não, eu acho que a gente tem que ter também esse olhar, né, mais flexível e conseguir perceber o que está sendo dito e falado ali. Muitas vezes aquela questão linguística está atrelada a toda uma riqueza cultural incrível, e eu acho que isso é bacana e deve ser valorizado. Como é divertido, né? Fico imaginando que as pessoas se identificam muito. Mas no caso do mineiro, as pessoas conseguiram associar o sotaque, a maneira de falar, com outras características. A hospitalidade, o carinho. Então, por isso que as As pessoas. guloseimas. Principalmente, né? Tá dando até fome essa conversa já. E vocês lembram de algum, pra gente finalizar essa conversa, de algum filme, alguma música, algum livro que trate bem sobre essa questão da flexibilidade diante da variedade, para que a gente reconheça nossas origens e reconheça que essa maneira é linda, que a gente pode conhecer uma variedade nova e tá tudo bem. Uma música, um filme. Eu tenho uma música, só não tenho certeza se é esse nome. Acho que é Zaluzejo, alguma, não é? Sim. Do Teatro Mágico, que eu acho que é uma coisa assim bem jovem, bem bacana. Teria também a música Língua Portuguesa do Caetano, mas essa eu acho que é Zaluzejo, que é muito bacana. Vale a pena a garotada procurar. É uma produção do Teatro Mágico, sabe? Que fala muito sobre essa questão, esse olhar para a diversidade linguística, desse olhar mais sensível, né, de respeito a toda essa riqueza cultural. Então, eu acho que é bacana. Regina, tem alguma indicação também? Assim, o que eu falo para, né, eu vivo sobre isso, né? Eu falo para minhas meninas, eu tenho duas filhas, né, nessa faixa etária, adolescente. Conhecimento, busque o conhecimento, amplie seu repertório linguístico, tenha esse olhar atento, né? Era tudo, né? Assim, eu não lembro de uma música assim, nem nada, mas eu lembro que em sala de aula eu trazia aquilo que os alunos vivenciavam para a gente compartilhar ali, né? Que é bem interessante. Trazíamos coisa do Nordeste, né? A literatura de cordel, né? Para eles perceberem essa diferença, essa variedade toda, né? E assim, eu acho interessante, né? Que esses alunos, que esses jovens aprendizes percebam isso. Eu preciso conhecer, conhecimento, aprofundar mais. Regina, sabe o que eu lembrei? Que eu acho que é bacana falar para eles, que aqui não é um merchan, tá? Mas é um autor que é maravilhoso nessa divulgação, que sai um pouco do universo acadêmico e ele chega muito bem à comunidade não científica, inclusive aos jovens. Então, fica aí duas dicas que a Regina conhece. Um chama Novela Sociolinguística, A Língua de Eulália, do Marcos Banho, que é um livro que, por vezes, ele é trabalhado na educação básica, então fica a dica.
É isso, é A Língua de Eulálio, uma novela sociolinguística. E o outro é O Preconceito Linguístico, também do mesmo autor, do Marcos Banho, que é muito acessível e ele vai falar sobre os mitos. Ele elenca lá 10 mitos, sabe? Que estão atrelados à questão do preconceito linguístico de uma maneira muito acessível. E eu acho que seria assim, sabe? Leitura obrigatória para todo mundo. E uma leitura muito fácil, muito gostosa também de fazer. Então fica essa dica aí. Quando jornalista já fiquei curioso, viu? Eu imagino que muitas pessoas então estão ampliando, muitas pessoas não, todo mundo que está assistindo esse Pitar Podcast de hoje está ampliando esse repertório cultural quanto às nossas variedades. Mas eu acho que vocês plantaram algumas sementinhas, quem sabe professoras e professores de língua portuguesa a partir dessa conversa. Então, agradecer vocês, convidar vocês sempre que tiverem novidades, voltem aqui para o Pitar Podcast. Espero que tenha sido uma conversa bacana para vocês também. Foi sim, Eu muito que obrigada, agradeço. viu? Agradece. Hoje nós conversamos então com a Thalita Marini, a Regina Aparecida Ferreira Mello. Apresentei o nome completo que eu tinha esquecido lá no comecinho, agora tá Sim. pago também, viu? Ó, sejam muito bem-vindas sempre. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Agradecemos. Para vocês, a gente se encontra no próximo episódio.